O governo federal já discute com o Congresso cerca de 3 bilhões de reais para recompor pelo menos uma parte dos mais de 5 bilhões, para ser precisa, 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares que foram vetadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apuração minha com a repórter Luciana Amaral. A intenção é fazer com que o veto presidencial às emendas de comissão não seja totalmente derrubado na próxima sessão conjunta do Congresso, que deve acontecer ainda neste mês. Articuladores do Palácio do Planalto e da base aliada estão dispostos a trabalhar com uma margem de negociação aproximada em 3 bi, que pode ser mais estreita, de 2,8 bilhões, ou mais ampliada e chegar a 3,6 bilhões de reais, dependendo da contrapartida. O tema tem sido tratado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diretamente também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assim, é claro, com os líderes partidários. A ideia é contemplar as duas casas. Como compensação, o governo já anuncia que quer apoio maior de parlamentares à agenda econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem sofrido derrotas no Congresso com a retomada da desoneração dos 17 setores da economia e de municípios. Nos bastidores, lideranças da base apontam a força que o governo terá no cenário da eleição do próximo presidente da Câmara, sucessor de Arthur Lira. Apesar de o presidente Lula dizer que não se envolverá diretamente na disputa, as articulações deste ano podem sim ter impacto na escolha do candidato, que terá maior respaldo do Planalto. A expectativa é que haja mais reuniões em torno da recomposição das emendas a partir da semana que vem. É que, na prática, os deputados federais estão numa espécie de recesso branco por causa do prazo limite da janela partidária. Já o Senado trabalha normalmente nesta semana. A gente trouxe para você até no feriado a agenda extensa de votação no Senado Federal. Nesta segunda-feira, o relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, deu uma declaração dizendo que já há uma ideia de se suplementar a lei orçamentária anual no que diz respeito aos 5,6 bilhões de reais que ficaram pendentes entre a proposta orçamentária aprovada no final do ano passado e os vetos que foram feitos à LOA deste ano. A fala do Danilo Forte ocorre depois de uma reunião com representantes da Secretaria de Relações Institucionais, responsáveis pela articulação do Palácio do Planalto com o Congresso. Ou seja, o governo está entregando os anéis para não perder os dedos. O que a gente tem visto, então, é que o governo federal, vendo as pautas prioritárias minguarem na praia, tem de fazer algo. E a gente preparou uma arte para mostrar o que são essas emendas de comissão e por que elas são tão importantes para os parlamentares, para você entender exatamente o que está em jogo. As emendas de comissão são atreladas às comissões permanentes das casas legislativas, como de saúde e educação, por exemplo. Então, os investimentos devem ser feitos por esses temas, nessas áreas. Em ano eleitoral, como no ano que estamos, de eleições municipais, 2024, as emendas de comissão são consideradas estratégicas para os parlamentares, principalmente para eles investirem em seus redutos eleitorais e assim atrair votos. Em 2023, a título de comparação, com o fim das emendas de relator, as emendas de comissão se tornaram o principal instrumento do Congresso Nacional para controle do orçamento da União. No ano passado, foram pagos 6,9 bilhões de reais nesse tipo de emenda. Em 2022, o total era de apenas 400 milhões. Eu digo apenas 400 milhões é muita coisa. Mas na comparação, para vocês verem na tela, 400 milhões para 6,9 bilhões foi um salto imenso. E eu explico por quê. Porque você teve o fim das emendas de relator depois de votação do Supremo Tribunal Federal. Então, os parlamentares chegaram a um acordo no Congresso Nacional para que você tivesse, então, aqueles recursos sendo destinados às emendas de comissão, que teriam um pouco mais de transparência. Foi essa a argumentação do Congresso Nacional. Só que para esse ano, o Congresso Nacional não ficou feliz com 6,9 bilhões. Aumentou para 16,6 bilhões. Mas aí Luiz Inácio Lula da Silva viu que era um montante muito grande, fez aquele veto de 5, pouco bilhões e acabou ficando em 11 bilhões. Valor que, mesmo com o veto, voltamos a dizer,
é o dobro do que foi pago no ano passado.